noite, torcida tricolor. Como é que vocês vão? Tudo bem? Véspera aí de um jogão importante para o Fluminense e a gente vai falar aqui de vários assuntos hoje, entre eles do pré-jogo de Avaí e Fluminense pela 32ª rodada do Brasileirão. O jogo que não vai ter torcida, vai ser portões fechados. A CBF puniu o Avaí por aquele corte no cabo do VAR. Então o Avaí foi punido com a perda da torcida. Não vai ter torcida no jogo de amanhã contra o Fluminense. Avaí escalado. Vladimir no gol. Kevin, Rodrigo Freitas, Rafael. Cortez na lateral esquerda. Meio campo com Lucas Ventura, Bruno Silva e Jean-Pierre. No ataque, William Potker, Bissoli e Rômulo. Técnico Lisca. Fluminense escalado com Fábio, Samuel Xavier, Manuel, David Braz ou Felipe Melo. Calegari na esquerda. André, Martinelli, Ganso. Caio Paulista ou Matheus Martins, Cano e John Arias. Esse é o Flusão que vai enfrentar o Avaí. Fluminense é o quinto colocado e o Avaí é o penúltimo colocado. Então vai ser um jogo definitivo para ambas as equipes. O árbitro da partida é Anderson Daronco. O jogo vai ser na Ressacada, às 19 horas nesse domingo. Pessoal, desfalques para o jogo contra o Avaí. Nino, lesão grau 1. Nino deve voltar contra o Botafogo. E o Natan suspensos. Vai ter mudança? Vai ter mudança. David Braz ou Felipe Melo no lugar do Nino. Caio Paulista vai brigar com Matheus Martins pela posição. E o Calegari vai entrar improvisado na lateral esquerda. Calegari que foi bem no jogo contra o Atlético de Goiás. E o Fernando Diniz gostou e vai botar o Calegari na lateral esquerda. Não dá para entender com o Cris Silva na reserva, né? CBF, gente, puniu o Avaí sem torcida para o jogo do Fluminense devido ao corte no cabo do VAR, como eu já falei. 5 jogos contra o Avaí tem o Fluminense no Brasileirão. Os últimos 5 jogos, o Fluminense só tem uma vitória. E foi nesse primeiro turno, tá? Então o Fluminense não tem um bom retrospecto contra o Avaí. Não só contra o Avaí, contra o Atlético de Goiás e outros times mais, né? Renovações, pessoal. Estava se falando muito aí nas notícias que o Fluminense estava tentando a renovação do Manuel e do David Braz e do Fernando Diniz, né? Pois é, dos 3, a realidade é a renovação do Diniz. Esse sim recebeu proposta para renovar. Desculpa. Mas Manuel e David Braz ainda não. O contrato deles acaba em abril e os 2 jogadores já podem assinar um pré-contrato com qualquer equipe, tá? Então é bom o Fluminense começar a correr atrás, porque a gente já perdeu o Lucas Claro e a gente não pode perder mais zagueiros experientes que a gente vai precisar ano que vem, né? Das 3 renovações, como eu falei, apenas o Diniz até agora vai estar bem adiantada a sua renovação. Zagueiro Luan Freitas, pessoal, jovem da base, que tinha tido uma lesão grave, já se recuperou da lesão, já treina com o restante dos jogadores no CT, Carlos Castilho. Então, Luan Freitas vai ser uma grata surpresa, deve retornar aos campos no ano que vem para ajudar o nosso Fluminense aí na busca por títulos. É um bom zagueiro e tem tudo para ter chances nesse time aí do Fluminense. O Fluminense precisa, gente, dar oportunidade à garotada. O Marcos Pedro vem voando nos treinamentos. O Alexander também é um jogador que tem muito futuro. Cria de Xerém. É um jogador de seleção brasileira sub-20. É um jogador que tem habilidade, é titular da seleção brasileira sub-20. Então o Fluminense tem que dar chance ao garoto, para o garoto desempenhar as suas funções, né? E ter chance nesse time do Fluminense, que é um garoto de muito futuro. Então, já passou da hora do Fluminense dar chance a esses garotos. João Kennedy é a mesma coisa. Eu sei que é um garoto que tem problemas de ordem de cabeça, né? de comportamento. Mas o Fluminense tem que chegar junto ao garoto e dar oportunidade do garoto desempenhar o seu verdadeiro futebol, que é um garoto rápido, tem talento, tem tudo para entrar no segundo tempo, aos poucos, e ir encorpando junto com o time do Fluminense. A mesma coisa, João Neto,
Gabriel Martins, que é um jogador muito bom pelas pontas. O Fluminense também tem que dar chance ao garoto. O Johnny, lateral direito também do Fluminense, é um jogador que tem talento. A gente tem que saber usar esse talento dessa base. Luan Freitas, o filho do Iranildo, o Iago e outros jogadores mais. O Fluminense tem muito jogador da base que tem talento, que já era para estar nesse time de cima há muito tempo, né? Não adianta a gente insistir com o Wellington, com o William Bigode, com jogadores que não funcionam, que não mostraram o porquê da sua contratação, né? É um dinheiro gasto mensalmente, de salários altos que o Fluminense paga a esses caras, podendo pagar os jovens da base, dar um aumentozinho aos jovens da base e fazer esses garotos se encorparem com o time, mesclar com alguns jogadores experientes que são imprescindíveis no Fluminense, como por exemplo o Ganso e outros mais. Então a gente tem que fazer uma mescla, porque não adianta só botar esses jogadores com idade avançada, porque não vai funcionar. Não vai dar liga. Não vai dar liga, pessoal. A gente tem que mesclar jovens com jogadores experientes. Só assim o Fluminense vai funcionar, né? Outra coisa, o Fluminense precisa para ontem de um lateral esquerdo. O Fluminense tem que ir ao mercado e contratar um jogador que possa entrar no time de vez, definitivamente, sem interrogações, que a torcida confie, que seja um jogador que tenha habilidade, como por exemplo se cogitou nesse Reinaldo de São Paulo, é um bom jogador, que não vem sendo aproveitado no São Paulo, mas acho que no Fluminense ele daria caldo, porque é um jogador que gosta de apoiar. E no Fluminense, nesse esquema do Diniz, ele tem tudo para dar certo, né? O Reinaldo de um lado, Samuel Xavier do outro. A gente precisa dar a chance à base, para a base justamente ser suplente desses jogadores. Para quando o Samuel Xavier não puder jogar, o Johnny entrar. Para quando se vier o jogador de São Paulo, lateral esquerdo, o Reinaldo, quando o Reinaldo não puder jogar, que entre o Marcos Pedro. E assim por diante. Cada posição, cada titular tem que ter um garoto na base, na reserva. Não adianta a gente sair contratando, gastar dinheiro e contratar jogadores que não vão funcionar no Fluminense. A gente tem que trazer peças certas. Para contratar, para gastar dinheiro, tem que ser jogador que resolva, que entre no time para resolver. Não dá para fazer mais experiências, pessoal. O Fluminense não aguenta, a torcida não aguenta mais experiência. A torcida precisa de um time que brigue pelo título. E a gente só vai ter um time competitivo se a gente souber mesclar a garotada com os jogadores experientes, tá? O meu recado era esse. Tá aí o pré-jogo, com a escalação, com o árbitro da partida, com o horário do jogo, com as novidades que surgiram essa semana no Fluminense. Então, a gente agora, após o jogo, eu vou fazer o pós-jogo, vou falar do jogo, das atuações, das notas das atuações, enfim, de tudo sobre o jogo. Vai ser a resenha do jogo Avaí e Fluminense, tá? Peço a todos que se inscrevam no canal, que deixem um like, é importante, vocês não vão pagar nada para apertar lá e deixar um like, para compartilhar, e peço que ativem as notificações, vocês vão ficar sabendo da gravação do novo vídeo. Então, tricolores, peço a ajuda de vocês para cada vez mais o nosso canal crescer e poder oferecer para vocês a melhor informação, a informação correta, do jeito que tem que ser, sem desvio para um lado ou para o outro, enfim, uma informação que vai chegar até vocês verídica. E é isso que eu tento fazer aqui, tá bom? Um abraço a todos, saudações tricolores, um bom feriado para todos, e amanhã após o jogo eu vou gravar outro vídeo comentando tudo sobre o jogo, tá bom? Um abraço a todos, saudações tricolores.